Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Obrigada pela presença. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia. Faz 2 anos que eu fico ativo isso. Mas sempre tem gente nova chegando. Eu sou jornalista, faço formação em psicanálise no Fórum do Campo Lacriano de São Paulo. E esse projeto aqui na livraria tem 2 anos já. E tem como objetivo fazer a interface da psicanálise com as outras áreas do conhecimento. Hoje a gente vai fazer uma conversa entre a psicanálise e o direito. O surgimento do movimento gay, na segunda metade do século XX, deu início à luta do grupo LGBT, gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros, para dar visibilidade a modos de ser que não eram novos, mas que só então puderam se organizar socialmente. Porém, a desconstrução de tabus em torno da sexualidade humana é um processo gradual e que ainda enfrenta dificuldades, com a má compreensão de seus conceitos e elementos formadores, muitas vezes carregados de preconceito e intolerância. No imaginário social existe uma correspondência natural, entre aspas, entre o sentir-se homem, sexo, e ser masculino, gênero, e o sentir-se mulher, sexo, e ser feminina, gênero, dando a impressão que existiria uma relação direta e natural entre corpo anatômico e identidade de gênero. Às vezes, entretanto, o cotidiano, quando não a clínica, nos leva a repensar esta relação. A utilização do termo gênero tem gerado mais polêmica do que consenso no universo psicanalítico. Esse termo, frequentemente utilizado na literatura anglo-saxônica, na qual encontramos expressões como identidade de gênero, problemas de gênero, disforia de gênero, é de uso bem mais recente e ainda controverso na terminologia psicanalítica brasileira. Mas como entender o conceito de gênero na contemporaneidade? Bom, para conversar aqui com a gente hoje, à minha direita, Carla Regina Françoia, que é psicóloga, psicanalista, professora e pesquisadora no curso de Psicologia da Unibrasil, que é de Curitiba, onde coordena o grupo de pesquisa sobre gênero e sexualidades. Professora de Psicologia e Medicina da PUC, do Paraná, especialista e mestre em Filosofia da Psicanálise pela Federal de Paraná e doutoranda em Filosofia pela PUC. Patrícia Pochá, psicanalista, professora do curso de Psicologia da Unesp Bauru, professora do curso de pós-graduação em Educação Sexual da Unesp, Araraquara, autora dos livros Freud e o Teste de Realidade e Psicanálise e Transsexualismo, Desconstruindo Gêneros e Patologias, com Judith Butler. Renan Quinali, que é advogado, formado em Direito e Ciências Sociais pela USP, onde cursou mestrado em Sociologia Jurídica e atualmente é doutorando em Relações Internacionais. Foi assessor da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, autor do livro Justiça de Transição, Contornos de Conceito, e organizador com James Green do livro Ditadura e Homossexualidades, Repressão, Resistência e a Busca da Verdade. Bom dia a todas e a todos. Queria iniciar agradecendo a Patrícia, dizer que é um prazer estar aqui hoje para discutir esse tema de gênero e sexualidades com a perspectiva do direito da psicanálise. Eu, obviamente, vou me ater à minha área de atuação, enfim, de pesquisa, né, que é mais do direito, da sociologia, do que da psicanálise, apesar de gostar bastante da psicanálise, vou deixar para os especialistas que aqui estão. E eu queria trazer um pouco, na verdade, de uma história, não vou, obviamente, aqui no tempo que a gente tem que é limitado, fazer uma história da questão LGBT, da homossexualidade, das transgeneridades, na formação do Brasil, uma história jurídica disso também, só passar por marcos normativos já não daria para falar no tempo aqui que a gente tem, mas eu vou tentar passar por alguns momentos que me parecem que são marcos centrais na forma como a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, sobretudo, regulou as sexualidades, os modos de ser, os modos de prazer e as maneiras de desejos possíveis, lícitos ou assim por diante. Então, eu vou tentar passar por alguns marcos que me parecem importantes, que foram fundamentais para uma certa figuração social, uma representação social da legitimidade dos modos de prazer e de sexualidade que a gente tem hoje ainda. Me parece que aí é importante um diálogo não só com direito,
mas com outros discursos sobre a sexualidade também, como da medicina, da própria psicologia, da psicanálise, mas eu vou me ater mais à questão jurídica e passar um pouco por essas outras de maneira mais residual. E vou aproveitar para apresentar um pouco desta pesquisa que a gente fez na Comissão da Verdade, de um capítulo específico sobre a questão das sexualidades dissidentes durante a ditadura, que me parece também que é um aspecto bastante importante para a gente entender como hoje se organizam essas relações de poder em torno da sexualidade ainda, e como nossas políticas oficiais, um certo imaginário social sobre isso acabou assentado com uma homofobia, uma transfobia bastante fortes no Brasil ainda hoje. Se a gente considerar que uma pessoa LGBT a cada 27 horas é assassinada por razão de discriminação de identidade de gênero ou orientação sexual no nosso país em 2014, segundo dados do Grupo Gay da Bahia. Então me parece que esse momento da ditadura, ela não cria, obviamente, a ditadura não é responsável por criar a homofobia, a transfobia no nosso país, é isso que eu vou tentar mostrar. Isso data de estruturas de duração histórica muito mais longas anteriores, mas me parece que a ditadura foi bastante importante como ela, de alguma maneira, catalisa isso, institucionaliza isso, trazendo para dentro de um Estado centralizado e, dessa maneira, educando uma sociedade autoritária e fazendo um certo laboratório de criação dessas subjetividades a partir desses preconceitos e desses recortes de discriminação. Então, eu vou começar... Próximo, por favor. Eu vou falar de pé que fica mais fácil aqui, porque eu trouxe alguns documentos e um texto inicial, mas alguns documentos para mostrar para vocês dessa pesquisa. Então, essa colocação do sexo em discurso, que não é algo recente, o Foucault, por exemplo, vai apontar como algo da modernidade. Pode voltar, por favor. Está passando sozinho, eu acho. Essa ideia de que uma hipótese repressiva não daria conta de descrever a maneira como a gente lida com a sexualidade, mas que há uma série de incitações e de provocações, um certo discurso positivo, digamos assim, em relação às sexualidades. Não vou aqui, obviamente, discutir teoria política em Foucault e tudo mais, mas eu quero tomar só como ponto de partida essa ideia de que o poder ele não tem só esse elemento, essa característica de negatividade, de repressão, mas ele incita e ele produz determinados discursos. E nesse campo da sexualidade, isso lá no livro História da Sexualidade, ele vai examinar muito bem no primeiro volume, essa tecnologia política que se instaura a partir da sexualidade como uma maneira de produzir discursos e aí sim fazer classificações, categorizações que vão dividir determinados comportamentos legítimos, sexualidades legítimas e não, e outras não. Então, se a gente for olhar em relação ao Brasil, a nossa formação, tem alguns momentos bastante importantes sobre isso. A gente pode apontar uma série de discursos que circularam aqui, não só no Brasil, em outros lugares, mas que me parece que informam as maneiras como a gente construiu uma determinada política de sexualidade aqui. Desde discursos criminológicos conservadores, e aí é um campo dentro do direito, a criminologia, que estuda as origens, as causas dos crimes, e tem obviamente várias escolas críticas, mas prevaleceram escolas bastante conservadoras nessas discussões durante boa parte do século XX, sobretudo, entendendo que a homossexualidade, e aí eu vou falar homossexualidade aqui porque era a compreensão que se tinha na época, não tinha um conceito específico para transgeneridades e outras formas de identidades de gênero dissidentes. Se usava o termo homossexualidades para tudo isso, de modo geral. Então, entendida como uma degeneração, um perigo social, uma ameaça à estabilidade da sociedade ou à identidade do sujeito. Além disso, uma série de discursos médicos que aí se aproxima também da psiquiatria, da psicanálise, da própria psicologia, de uma certa perversão, uma patologia que precisava ser curada nos invertidos. E aqui, obviamente, também não vou aprofundar, mas essa expressão invertida é usada por boa parte dos psicanalistas, o próprio Freud tem texto que se refere dessa maneira, tem cartas também que ele vai trabalhar de outro viés a questão, dizendo que é uma coisa, a partir dessa bissexualidade psíquica do sujeito, é uma coisa que não deve ser vista como depreciativa e tudo mais, mas tem uma certa compreensão também de uma certa inversão, mas isso é muito marcado nos discursos médicos psiquiátricos, como eu vou mostrar a seguir.
uma série de discursos religiosos que foram fundamentais na formação de uma sociedade como a brasileira, né, uma sociedade marcadamente religiosa, com influência católica muito grande e hoje evangélica também, para ajudar, e que classificavam essas homossexualidades como pecados, como transgressões morais, certos desvios, e discursos legais que associam aos criminológicos que até mesmo viam como crime. Né? A gente teve um momento muito grande, durante mais de 300 anos, no Brasil, uma criminalização de práticas homossexuais, né? Sejam elas atos sexuais entre pessoas do mesmo sexo ou transgeneridades e formas de experiência e de vivência de identidade de gênero dissidentes. E sempre animando um pouco essas discussões, o cruzamento desses discursos, uma discussão sobre qual a origem, né, dessas práticas, desses comportamentos, desses modos de ser, se são fatores biológicos, orgânicos, e a medicina vai puxar mais a sardinha para esse lado, se são fatores psicológicos, comportamentais, ambientais, morais, e cada um desses discursos de algum modo representa de uma maneira essa questão das homossexualidades, para a partir disso também apresentar o seu prognóstico, a forma de cura, de reeducação, enfim, a partir dessa perspectiva da causa e como atacar essas causas. Então, esse é um pouco um panorama, obviamente, esquemático, mas para tentar mostrar a complexidade em torno das formas de regulação social, não só jurídica, dessas questões da sexualidade. Obviamente que há aí uma série de disputas instauradas também, de corporativismos de área, né, de perspectivas mesmo. Então os médicos vão tentar ganhar mais espaço, vão ganhar mais espaço no começo do século XX, o discurso religioso vai ser predominante nos primeiros séculos de constituição do Brasil, da sociedade brasileira a partir de 1500, e a gente vai ter alguns deslocamentos que é o que eu queria mostrar um pouco, desde uma política mais clara de proibição, né, passando por uma fase de tolerância bastante restrita, para uma fase de promoção dessas proteções em relação às homossexualidades. Obviamente também que essa periodização tanto esquemática empobrece um pouco, mas é uma maneira só de tentar trazer um olhar mais histórico, para que também não traga aqui uma coisa sobre a ditadura só, e pareça que tudo aconteceu ali, começou ali. Eu quero um pouco só localizar no tempo. Próximo, por favor. Das proibições, se a gente voltar, né, às ordenações do reino ainda do Império Português, a gente vai encontrar nas ordenações afonsinas já em 1446 a sodomia como um pecado nefando contra a natureza, né, naquele português é uma coisa indigna de se exprimir com palavras, coisa da qual não se pode falar sem vergonha. E uma série de penalidades estão previstas ali, né? A mais interessante delas é a pena capital, que a partir da fogueira, né? Então se queimavam as pessoas e tinha toda a descrição de como devia ser feito, o pó devia ser jogado, né? As cinzas deviam ser jogadas, os descendentes eram infamados, né? Tinha infâmia dos descendentes. E aí o segundo, nas Manuelinas, né, que são posteriores, as mulheres também são incluídas, né, a homossexualidade feminina também aí aparece, como uma maneira também de pecado moral e tudo mais. E também se cria uma outra figura que é o confisco de bens para pessoas que eram cúmplices, digamos assim, porque havia uma obrigação a partir de então de pessoas que soubessem que outras eram homossexuais de denunciar. Então isso aparece também já nas ordenações manuelinas. E nas Filipinas isso também cresce e vem um novo crime de masturbação entre homens classificado, que também passa a ser penalizado assim, e aí tem degredo, confisco de bens. Então a gente nota que ao invés de haver uma redução, vai havendo uma maior criminalização dessas condutas para abranger mais situações dentro desse tipo penal. Isso é aplicado no Brasil vastamente, tem uma série de trabalhos históricos que estudam um pouco isso, né? Você pode dizer, Renan, mas isso aí não era aplicado, imagina, uma coisa do reino português, não era bastante aplicado a ponto de até haver, a partir de 1600, a necessidade de tribunais seculares mesmo, da justiça, aplicarem essas penas, porque não tinha como dar conta da quantidade de processos que havia em relação a esse tema. Isso vai durar uns 300 anos, né, até a independência brasileira
em 24, e a necessidade de uma nova Constituição que vem em 24, né, Independência 22, a Constituição em 24, que prevê daí um Código Civil e um Código Penal, e o Código Penal vai vir em 1830, esse Código Criminal, e ele vai descriminalizar, digamos assim, a homossexualidade, né, mas descriminalizar também, não prevendo uma pena específica, apesar de haver a proposta de incluir um artigo específico, acaba não entrando isso, mas há a previsão de outros crimes que foram utilizados pelas polícias da época, pelos tribunais, para perseguir essas condutas e sexualidades tidas por desviante. Então, ofensa moral aos bons costumes, que de resto é uma expressão que vai ficar muito tempo aí na ditadura, vai ser bastante mobilizada também, e ultraje público ao pudor eram os tipos penais utilizados para se criminalizar e perseguir essas condutas. Então, apesar de haver uma descriminalização formal, ou seja, não haver um tipo penal específico no Código Criminal, mesmo assim continuou uma perseguição bastante forte ainda durante o século XIX. Próximo, por favor. E aí eu boto ali uma tolerância entre aspas, porque começa a haver, então, já na virada do século XX, uma certa disputa em relação, como eu estava dizendo, a esses discursos, e que começa a ganhar força, né, por conta do positivismo, uma certa compreensão da superioridade da ciência para tratar desses problemas, começa a ganhar mais espaço os discursos competentes ou científicos sobre a homossexualidade. Então, se a gente pegar esse trecho aí do Afrânio Peixoto, que é um médico bastante importante que estudou essas questões nessa época, no começo do século XX, ele vai dizer o seguinte: não é pecado ou um crime ou um vício a punir, mas um desvio orgânico, uma malformação interna a diagnosticar, reconhecer e corrigir. Não religião ou direito, que nada tem que fazer aqui, senão higiene, medicina, cirurgia talvez, para repor o homem desviado, a mulher pervertida na sua saúde normal. Não mais como nas idades perentas, expelir o leproso ou sifilítico para fora das cidades, temendo o contágio, senão os isolar em hospitais, onde se lhes dê trato e saúde. E isso é bastante forte, isso é uma elaboração que está acontecendo nos países da Europa, isso está vindo para o Brasil também na virada do 19 para o 20, isso vai começar a se tornar, digamos, um discurso hegemônico nesse momento, e que o Estado Novo, a ditadura do Estado Novo da Era Vargas vai instrumentalizar muito nesse período. Né? A ideia de que você tem a fundação de grandes hospitais psiquiátricos, como o Juqueri e o Pinel, que vão se dedicar a isso, né? Desde da sua fundação, com certos confinamentos físicos dessas pessoas homossexuais, mas também convulsoterapia, em que se injetava grandes quantidades crescentes de um medicamento que provocava ataques epiléticos, né? Insulinoterapia, que era a injeção para tentar provocar também choques hipoglicêmicos, que levavam ao coma como uma maneira de... eram tratamentos usados para esquizofrenias, para outros tipos também de tratamento de saúde mental, né? Não sei se pode chamar assim tratamento, mas eram práticas bastante recorrentes que eram utilizadas, e não só na perspectiva da correção e da cura, mas também da penalização, né? Os relatos vão muito nesse sentido, os discursos médicos de então, os prontuários de tratamento e essas coisas, e há trabalhos específicos também nesse campo para quem tiver interesse, mas vão muito nessa linha de mostrar também que não era só uma perspectiva de cura, de superação, mas mesmo de penalização e de sofrimento, né, de tortura. E o eletrochoque também em pequenas doses, de baixa tensão, que se dizia, também era uma maneira bastante utilizada. E óbvio que há uma série de lutas em relação a isso, de resistências, né, também, né, a partir dessa máxima do Foucault, de onde ao poder há resistências e é impossível haver essa pretensão absoluta de dominação, de totalização da vida social. Então sempre tem sobras, a homossexualidade sempre existia, as pessoas estavam vivendo seus desejos de maneira gatificada, mas estavam, e aí tem uma série de trabalhos que mostram isso, não vou aprofundar. Mas uma série de disputas também em relação a esses discursos conservadores que o Estado vai assumindo, também vão levando a deslocamentos que fazem com que haja uma maior aceitação, né, dessas práticas, maiores espaços de sociabilidade, gay, lésbica, assim por diante, e uma certa aceitação e retirada também, enfraquecimento desses discursos, né? Então, a homossexualidade vai deixar de ser considerada uma doença, e aí tem uma série de, obviamente, primeiro os médicos têm uma perspectiva, psicólogos têm outro,
a própria psicanálise se desdobra em debates internos em relação a isso, Ana Freud com uma perspectiva mais conservadora na Associação Internacional, outros grupos menos, e essas coisas tem uma série de matizes que não dá para explorar, mas fato é que vai saindo das listas tidos como doença, desvio, perversão, ali estão as entidades e os anos em que isso acontece. A transexualidade muito mais tardiamente, né, sempre foi mais invisível dentro do movimento homossexual, sempre teve menos espaço, enfim, a construção dela enquanto uma forma específica de identidade de gênero diferente de orientação sexual foi algo que demorou para acontecer, né, tanto que ainda é tipificado, é considerado um transtorno de identidade de gênero com CID e tudo mais. E há uma série de políticas de proteção à diversidade sexual e de gênero em vários níveis de Estado, que têm eficácia e efetividade questionáveis muitas vezes, mas que também nos mostram que há um relativo avanço, pelo menos em determinadas formas do Estado tratar essa questão. E aí, em relação, eu queria pegar a ditadura, que me parece que foi um momento paradigmático para, de algum modo, sintetizar e catalisar essa percepção social e essa cultura de naturalização da violência em relação às pessoas LGBT e trazer isso para as políticas de Estado, né? Institucionalizar isso na forma de políticas oficiais. Então, próximo, por favor. Se a gente pegar, ler uma letra de música como essa, do Luiz Airão, que é uma música começo dos anos 70, que, enfim, uma música super inocente, não tem nada de excepcional nela, né? Se você for ver a letra, não sei se dá para enxergar daí, mas diz: vejo no seu jeito triste que a revolta existe, a incompreensão do mundo que não perdoa e que rindo só magoa, sem saber se é para rir ou não. Vejo no seu rosto bem traçado que podia ser amado por qualquer mulher, que como eu também podia amar, pois tem muito amor para dar, amor que o mundo não quer, homossexual, e assim por diante, nada erótica, pornográfica, né? E ela é uma música censurada, né, que está indo de vetado ali, é um documento do Serviço de Censura e de Diversões Públicas, dizendo ali no parecer da censora: não aprovo, pois a divulgação do homossexualismo é proibida pela lei censória. Eugênia, e aí a data de 72, um de acordo do superior dela, né? Isso mostra que havia uma preocupação específica e que às vezes é pouco observado em relação à ditadura, né? A gente às vezes tem uma compreensão, e a própria historiografia há muito tempo se ateve a uma resistência mais política, uma dimensão mais política também da repressão, entender essa oposição entre esses polos, digamos assim, sem considerar outras formas de repressão moral sexual da própria ditadura, e esses discursos que ela ajudou a produzir, a consolidar no imaginário brasileiro, né, a partir do Estado mesmo. Então, se a gente olha isso, a gente vê que não havia só uma preocupação da ditadura com a questão da subversão política, né? A ameaça não era só o suspeito de ser o comunista no contexto da Guerra Fria, mas havia toda uma associação na criação de uma figura do inimigo interno, né, que era um conceito caro da doutrina de segurança nacional, que inspirou a ditadura no Brasil, no Cone Sul, né? E é uma perspectiva que é bastante marcada também por uma certa normatização da própria sexualidade e dos costumes, né? Então havia uma associação muito forte da ditadura, né, da sua ideologia política, com uma determinada forma de controle social das sexualidades dissidentes também. O próximo, por favor. Então vejam, essa tabela, por exemplo, que também é uma tabela de um órgão de repressão, que foi um encontro em Brasília que aconteceu de estudantes, e houve prisão de diversos deles, dezenas deles. Então a primeira linha ali, né, ali em cima está dito elementos presos. E aí vem maconha total, ou seja, né, também tem uma questão da moralidade a partir da questão das drogas, mas maconha total UNB, subversão total UNB, ligação com organização total UNB, pederastia total UNB, né? Há uma certa forma de categorização e de classificação, né, dos danos, dos perigos sociais representados por cada uma dessas condutas, mas há uma especificidade de cada uma delas, né? Isso que eu quero mostrar. Não é que ela está associada, é subversiva, além disso, é pederasta e é maconheiro, não. Tem uma tabela específica para cada um, né? Daí tem os cursos embaixo, e Humanas sempre ganhando ali, né? E jornais apreendidos, Opinião Pasquim, Rolling Stones.
mas se nota o quê? Que há uma preocupação com tudo que a gente pode chamar de sexo, drogas e rock and roll, né? Uma perspectiva conservadora, assim, coerente, né? da própria ditadura. E que torna uma política de Estado, né? Nesse momento. Isso está documentado e oficializado em documentos. O próximo, por favor. Esse é um relatório, que está ruim a qualidade, mas é um relatório da repressão que houve o Denner, que é uma figura, era um estilista que se tornou bastante conhecido, ia em programas de televisão e etc. E ele foi chamado para ser paraninfo de uma turma de jornalismo em Pernambuco. E esse relatório vai dizer um pouco sobre essa questão da repressão em relação à televisão, especificamente da censura. Então diz lá, o relatório do Ministério da Justiça para o Serviço de Censura, dizendo que a respeito do protesto não consigo ver, mestre, líder católico de Pernambuco, contra a escolha de Denner para paraninfo do curso de jornalismo, e também sua participação como jurado do programa Flávio Cavalcante, pode-se afirmar que encontrou boa receptividade. Tem causado estranheza a liberalidade da censura federal com o assunto, e não se compreende que a competição por pontos do Ibope justifique a invasão dos lares por essa estranha fauna, ou a expressão. Vez que é pior do que ordenações filipinas. Vez que na programação nobre de domingo, o telespectador fica com as alternativas de Clóvis Bornai no programa Silvio Santos, Denner no programa Flávio Cavalcante, ou costureiro Clodovil na buzina do Chacrinha. Além da masculinidade dúbia dos citados personagens, confirmada pelos trejeitos femininos, expressões faciais duvidosas e voz em falsete, procura-se apresentá-los como entendidos, sumidades, etc., criando em torno dos mesmos uma imagem socialmente aceita e respeitável. Ou seja, um certo discurso que até hoje circula bastante forte em relação a isso, mas é uma tentativa do próprio Ministério, na época, cobrando uma postura mais dura do serviço de censura em relação a essas imagens que circulavam, porque sequer aparecer elas poderiam. E algo metaforicamente parecido com a ideia de se queimar os corpos e jogar as cinzas que não podem ter memória, não podem ter registro da passagem dessas pessoas. Próximo, por favor. E aí, na conclusão desse relatório, diz: quanto ao sensacionalismo em torno do Congresso de Homossexuais, que foi um congresso realizado nessa mesma época, poderia ter sido evitado no nascedouro com a proibição formal e imediata da iniciativa por parte das autoridades. Salvo melhor juízo, julgamos que a censura federal deveria ser mais rigorosa a respeito do assunto, proibindo a veiculação de notícias sobre o mesmo em nosso país. Então isso mostra uma preocupação bastante marcada da ditadura em relação a isso. Passar para o próximo, por favor. Quanto tempo eu tenho ainda, Patrícia? Tá, você me dá um toque 5 minutos antes? Tá. Esse é um outro relatório da censura em relação à Rede Globo e os filmes que veiculavam na Globo, né, também, mas, enfim, Estrela Sobe, Engraçadinha, Tudo Bem, e aí você vê a descrição ali, né, a película utiliza o lesbianismo e a comercialização do sexo, o outro ali embaixo, o intento do filme aborda ainda problemas sociais como suicídio, infidelidade, aborto, lesbianismo, incesto, o outro com Fernanda Montenegro para o Gracida, infidelidade conjugal, lesbianismo, então associando ao incesto, a suicídio, enfim, uma representação também sobre a lesbiandade nesse caso, que associava a uma série de outras questões tidas como problemas sociais ou condutas inaceitáveis. Próximo. E aí, em relação à transgeneridade, né, no Diário de Minas de 65, porque vários governos estaduais também às vezes foram mais realistas que o rei, do ponto de vista da censura, e instituíram portarias e políticas específicas de perseguição a essas populações durante a ditadura. Minas Gerais é um exemplo. Teve uma portaria específica lá de perseguição proibindo o homem de usar batom, né, e com pena de prisão e tudo mais. E aí diz a matéria ali: os invertidos que saírem à rua usando batom, roupas justas e derem escândalo serão presos a partir de hoje pelos investigadores da Delegacia de Costumes, por ordem do senhor Francisco de Assis Gouveia, que tem um plano de moralização da cidade. Acrescentou que as prisões serão cumpridas no depósito da Lagoinha e que, se o caso for mais grave, o invertido ficará na penitenciária de Neves, depois de processado pela Delegacia de Costumes.
A calça justa, o batom no pó de arroz, a partir de hoje, segundo o delegado, é proibido terminantemente para os invertidos, que se persistirem no abuso, serão presos pelos investigadores. Ou seja, começa uma política lá de perseguição no Maleta, na Praça Raul Soares, quem conhece Belo Horizonte, mas são várias regiões ali que eram frequentadas por homossexuais, bares são fechados, uma política dessa moralização ali da tradicional família mineira que vai atingir diretamente esse setor e seus espaços de sociabilidade nesse momento. O próximo, uma outra matéria também no Diário de Minas, 69 já, vai relatar que o secretário Gonçalves da Segurança Pública desencadeou uma tremenda campanha contra o trotuar na cidade. O trotuar era um tipo de prática de circulação muito comum nesses espaços de sociabilidade mais guetificados, em que os homens circulavam para poder ter sexo fortuito, encontros e tudo mais. E aí diz que outro dia uma equipe de investigadores foi dar uma batida no famoso quarteirão do pecado. Houve muita prisão de menores de idade, maconheiros e bicharocas. Bicharocas é uma expressão de Stanislau Ponte Preta que acaba depois sendo consagrada no jornalismo mineiro lá. O investigador prendeu uma meninota de 15 anos inteiramente dopada, olhou para a roupa da meninota muito curta e falou: minha filha, vai lá no banheiro e veste uma saia que esse cinto só não está escondendo nada. E era mini saia. E o cronista tira um sarro até porque mostra como essa moralidade aí afeta também a questão da liberdade sexual feminina e uma incapacidade até de entender as transformações também que estão acontecendo. Próximo. E esse outro também, ainda de lá, né, vai da própria declaração do secretário de Segurança Pública, também foi publicado esse foi no Diário da Tarde, em 68, mas era a ideia de fazer eles foram fazer um concurso de Miss Minas Gerais travesti, né? Tinha de BH, de várias cidades do interior que vieram e tudo mais, e esse encontro é descoberto, né, aqui ia ser realizado, não estava nem acontecendo, e a polícia ameaça acabar com o encontro e não permitir que se realizasse, então ele acaba não acontecendo. Mas aí os travestis começam a discutir a possibilidade, junto com os homossexuais, de fazer uma manifestação contra. E aí o secretário vai dizer que se os travestis teimarem em fazer uma passeata de protesto na cidade, vão ser recebidos com bomba de gás, lacrimogêneo e cacetetes tamanho família. A advertência do secretário diante da ameaça de que a turma, inconformada com a proibição do seu desfile no Montanhês Danças, estaria planejando uma manifestação de rua. O secretário usou a expressão pau neles quando perguntado sobre o que fariam as autoridades caso os travestis insistissem em realizar a passeata. Qualquer passeata, seja ela qual for, será reprimida com energia pela polícia. Quem sair às ruas com esse objetivo deve sair disposto a enfrentar bombas e cacetetes família, é a declaração dele, esse último parágrafo. Então é interessante notar que não é uma atuação marginal, residual de alguns agentes públicos que, por sua posição pessoal, por sua homofobia particular, atacavam isso, mas é uma posição institucional, né? Alguém que fala como secretário de Segurança Pública fala com essa tranquilidade para a imprensa da época o tipo de tratamento que vai conferir se tiver uma passeata em relação a um evento de desfiles, que era muito comum, um evento de concurso de fantasias, nessa tradição do carnaval brasileiro, de, enfim, troca de gênero, de papéis de gênero durante os dias do carnaval. Isso era muito comum no Baile dos Enxutos, diversos bailes como o Teatro Municipal aqui em São Paulo, do Rio, e que foram proibidos durante a época da ditadura. Né? Próximo. E aqui em São Paulo também houve uma política bastante importante em relação a isso, chamada Operações Rondão e Limpeza, nessa mesma perspectiva de uma moralidade pública e de limpeza, entre aspas, da área central. Ali no meio, a matéria está relatando que a polícia já tem plano conjunto contra as travestis e diz que o Paulo Bontempo, que era o comandante da Polícia Militar, junto com o comando da Polícia Civil, ia desencadear um processo, isso é em 80, a partir de uma própria cobrança de um editorial, né, do Estado de São Paulo, em relação a essa população que frequenta o centro, indesejada e tudo mais, e vai desencadear uma série de operações no centro da cidade, em que mulheres, travestis, prostitutas, negros começam a ser presos arbitrariamente, são levados para os distritos policiais, sobretudo da Rua Aurora, onde o delegado José Wilson Riquetti era o titular, e ali são torturados, são extorquidos, ficam dias presos sem nenhum tipo de acusação formal,
muito mobilizando esses recursos legislativos como atentado à moral aos bons costumes, perturbação à ordem pública, a lei de vadiagem, que é da época da ditadura Vargas, que foi muito mobilizada também para quem não tinha carteira de trabalho. Enfim, tem uma série de elementos aí que relatam um pouco dessa operação de uma maneira bastante elogiosa que está sendo lançado para limpar essa região. Próximo. Esse é uma das matérias em relação à repercussão, uma matéria do Ricardo Couto, jornalista, sobre a atuação do Riquetti, em que ele destrói um hotel no centro de São Paulo, ali à direita a foto mostra. E aí a matéria vai contando do dono, que era um nordestino, que veio para cá, para São Paulo, construiu o hotel com dinheiro, com as economias que tinha, e o hotel foi todo destruído, e aí questionam, né? O jornalista fala com ele, fala, não entendi porque fez isso, as pessoas sempre estiveram aqui, circularam aqui, agora veio esse delegado, quebraram tudo, né? E aí o delegado disse que vai botar para quebrar, aliás, aspas, né? E a matéria é bastante também ainda, digamos, elogiosa, digamos assim, da atuação nesse momento do Riquetti. Próximo. Até que acontece a detenção, ali do lado esquerdo, de um sociólogo, que é o Vinícius Caldeira Brandt, que foi um preso político, era pesquisador do SEBRAP nesse momento, e que era barbudo, cabeludo, e estava circulando sem documento, acaba sendo pego pela polícia, e fica 3 dias preso sem nenhum tipo de acusação. E ele, obviamente, tinha participado da luta armada no Brasil, tinha os seus contatos políticos, era um momento de abertura, isso era 1980, acaba mobilizando uma opinião pública e uma série de atores políticos importantes em relação a essa política de violência do Riquetti no centro. Para vocês terem uma ideia, as matérias da época mostram que era de 300 a 500 pessoas por noite levadas. Então era uma coisa muito expressiva nesse momento. E aí essa matéria mostra ali que o sociólogo foi detido por Ronda de Riquetti, fica preso 6 dias, conta um pouco da história. E do lado direito, na mesma edição, está dito que o Eduardo Suplicy, que na época era um deputado estadual, faz um protesto na tribuna e denuncia essas políticas. E junto com o Fernando Moraes, o escritor, que também era da Comissão de Direitos Humanos, e o Hélio Bicudo, que na época era promotor, começam a desencadear uma campanha de retirada do Riquetti, ou de censura pública em relação à sua atuação. Que é curioso notar que enquanto ele estava trabalhando, digamos, com as vítimas preferenciais do sistema penal, ou seja, negros, travestis, homossexuais, prostitutas estavam no centro, a reação era nenhuma. Mas quando um sociólogo é preso, até brinco com meus amigos sociólogos que nessa época tinha um valor, assim, porque o sociólogo foi preso e mudou a percepção pública em relação a isso. E isso começa a se alterar, mas também teve esse outro caso, que logo abaixo tem esse box aqui de testemunho nega depoimento, em que o tamanho era a desfaçatez do Riquetti, o apoio que ele tinha na Secretaria de Segurança Pública, na época do Erasmo Dias, o governo do Paulo Maluf, figuras conhecidas, que ele chega, uma prostituta é encontrada toda com hematomas, machucada, e o Riquetti apresenta para a imprensa dizendo que ela se jogou do 2º andar lá da delegacia da Rua Aurora. E apresenta como comprovação um texto escrito e assinado por uma outra amiga dela, colega dela, que foi presa na mesma leva. E aí o jornalista vai falar com ela, a Thelma ali, que está dita na matéria, e ela nega. Aí ela diz o seguinte: eles me apresentaram aqui embaixo uma folha dobrada e disseram, assina aqui e você sai, se não assinar vai ficar no mofo por uns 15 dias. E aí ela assinou, mas ela falou não, ela foi torturada, como todas nós, tal. Então ele chegava a produzir as versões falsas também com a própria imprensa. O próximo. Chegou a ponto, por exemplo, de quando o Suplicy ali com cabelo, Fernando Moraes, Ruth Escobar e a Irma Passoni, que eram todos deputados nessa época pelo PT, de irem visitar o 3º distrito lá da Rua Aurora, o Riquetti simplesmente libera as pessoas detidas por trás, e faz uma pegadinha, assim, já solta as pessoas atrás, aí eles não vêm, mas o jornalista vê, aí relata na matéria isso, e aí eles não conseguem ver a carceragem porque não tinha gente, teoricamente, lá dentro. E aí, mesmo diante dessas acusações, ali é outra matéria, as rondas vão continuar e o delegado nega acusações, e ele ainda insistindo nisso. E é interessante, próximo, que o próprio movimento, nessa época, vai constituir também seus instrumentos, é um momento de começo de organização do movimento, que é adiado no Brasil por conta da ditadura, é curioso notar. Você tem nos anos 60 um florescimento
tanto por influência internacional, de vários outros países que o movimento começa a surgir, não só Estados Unidos, mas México, Argentina, países mais próximos do Brasil. E isso é adiado por conta do AI-5, do fechamento, né? Jornais que circulavam, como o Snob, que circularam por 3 anos, foram fechados, os editores começaram a ser perseguidos. Então isso demora, e depois vai surgir, já no fim dos anos 70, o Grupo Somos, que é um grupo pioneiro do movimento LGBT brasileiro, e o jornal Lampião da Esquina, cujo editor é o Aguinaldo Silva, que é o conhecido noveleiro hoje, que escreve algumas novelas da Globo, e que contou com várias pessoas da intelectualidade, Peter Frey, Jean-Claude Bernadette, o Silvério Trevisan, enfim, vários colaboradores intelectuais de universidade ou de fora, Darcy Penteado, artista plástico e assim por diante. E é interessante ver que o Lampião foi uma das coisas mais interessantes do movimento LGBT, tanto do ponto de vista político como gráfico. Essa qualidade é impressionante e todo esse acervo está digitalizado. Foram 3 anos de circulação desse jornal. Se vocês colocarem Grupo Dignidade, Lampião da Esquina no Google, esse Grupo Dignidade digitalizou todo esse acervo. E é impressionante a qualidade desse jornal. É interessante que eles próprios aí denunciam, né, que o Riquetti age em São Paulo e Padilha volta ao Rio, né, não dá para trazer aqui de todos os lugares da federação, pegar alguns casos mais emblemáticos, mas o Padilha também é um delegado que perseguiu muito no Clube Alasca, nas regiões de Copacabana, onde havia da Bolsa de Valores, lugar da praia em que havia encontro, espaços de sociabilidade, os mesmos métodos. Então se nota que era uma política mais ou menos uniforme em relação a isso, com algumas pequenas variações regionais. O próximo. Essa é uma das capas do Lampião, que está em preto e branco, mas que mostra também as cenas de violência, né? Se vocês olharem uma travesti no chão sendo agredida, aqui também ela de braços para trás, embaixo. E aí pega para capar as impressionantes fotos de Juca Martins, cenas da caça aos travestis, um esporte que a polícia paulista vem se entregando com todo o empenho de que dispõe. Noticiário completo sobre os demandos do delegado Riquetti, os protestos sobre a sua atuação arbitrária nesta edição. Então é curioso ver que vai havendo uma reação também a isso, a ponto da primeira manifestação LGBT, ou parada, que a gente pode dizer, do orgulho LGBT, né, que depois vai se tornar isso com milhões de pessoas, mas é interessante para a memória do movimento também recuperar isso, que às vezes se perde, mas foi uma outra manifestação próxima, marcada para o 13 de junho, pode passar, a OAB critica, tem uma série de... A própria Folha depois faz um editorial da violência inútil, como se tivesse uma violência útil também, e no final ela fala que está dando errado a política do Riquetti, porque ele se gaba de ter transferido todas as prostitutas lá para a cidade de Santos, uma zona de meretrício, que ele estranhamente soube ter criado, emprega para isso métodos que, além de violentos e ilegais, são perfeitamente inúteis, pois nunca se teve notícia de que a polícia pusesse fim à prostituição ou ao homossexualismo, sobretudo quando suas causas sociais permanecem. Ou seja, uma visão bastante patologizante também de que tem que atacar as causas sociais, não o efeito, né? Mas ainda assim é um problema. O próximo. Então esse ato, que eu queria terminar falando um pouco dele, esse é o documento de convocação do ato, que foi realizado no 13 de junho de 80 na escadaria do Teatro Municipal. Esse é o documento do DOPS ali, né, que está catalogado. Foi um ato convocado, chamado Ato Público contra a Repressão Policial, tanto pelo movimento negro, né, que também estava sendo afetado e se organizando nesse momento com o movimento negro unificado, pelo movimento feminista, que também estava nesse momento, já desde o fim dos anos 70, se reorganizando a partir do Brasil Mulher e de outras publicações da imprensa alternativa, e do movimento homossexual, né, do Grupo Somos. E foi um ato com mais de 500 pessoas, né, nesse dia, apesar da repressão, do contexto difícil e tudo mais, que foi bastante importante para denunciar também e conseguir impor mais limites a essa política do Riquetti. O próximo, por favor. Mas se você for ver, por exemplo, a resposta da imprensa do DOP sobre o ato, isso é um documento oficial de resposta da imprensa, olha o nível. Consultado hoje por alguns jornalistas sobre o ato público, marcado para sexta-feira próxima, respondi 2 pontos. Que não havia ainda nenhuma decisão a respeito, mas que amanhã, dia 12, conversaria com o senhor delegado-geral de polícia e o secretário de Segurança Pública. Estava, porém, preocupado com as entidades autodenominadas minorias, que está no panfleto a que se refere o anexo, e que eu iria até a Catedral da Sé fazer minhas orações para ter certeza de estar vivendo em São Paulo e não em Sodoma e Gomorra de tão tristes lembranças. Preocupava-me ainda com um dia mostrando, né, que eu botei aqueles discursos religiosos,
legais, assim, de uma maneira mais separada, mas a verdade é que todos eles estão misturados e mobilizam mais ou menos as mesmas referências aí. Preocupava-me ainda com um dia marcado para esse ato público, nas escadarias do Teatro Municipal, de vez que naquele mesmo dia horário está programada a apresentação do Conjunto Nacional de Folclore da Hungria, num flagrante contraste entre a arte e a degradação humana, movimento de lésbicas, travestis, etc. Acreditando mesmo que as famílias que representam a grande maioria em comparação com as minorias oprimidas, entre aspas, deixarão de comparecer àquele teatro preocupadas com a certeza de escândalo público. Ou seja, a ideia de degradação, de degeneração, que de resto também é bastante usada, essa ideia de degeneração, desses discursos médicos, psiquiátricos da época, também aparece aí, nada contra o folclore da Hungria, que deve ser lindo, mas esse tipo de contraposição revela a maneira como né, se compreendia o momento e a liberdade que se tinha, o tipo de respaldo institucional para se dar uma resposta pública à imprensa como essa. Isso não é um bilhete interno trocado de uma repartição com outra, mas é uma resposta da imprensa do DOPS, que é o Departamento de Ordem Político e Social de São Paulo. Próximo. Bom, aí teve um encontro, eu vou pular para concluir, para a gente, que eu acho que eu já estourei o tempo aqui dos 45 minutos. Mas aí tem encontro de homossexuais, a vigilância da repressão, você tem relatórios sobre o encontro, dizendo quem estava lá, como estava, quem estava representado na mesa, e etc. Eu vou terminar só mostrando umas imagens, próximo, por favor, de época, que são interessantes. Esse daí, por exemplo, é um 1º de maio na Vila Euclides, em que os homossexuais foram com essa faixa contra a discriminação do trabalhador homossexual, não tinha arroba na época ainda para usar como o pessoal hoje usa, né, o X, o arroba. Mas é interessante a preocupação com a questão de gênero aí, né, do marcador de gênero. E tem relatos também de uma preocupação dos homossexuais de irem para um lugar tido por um machista do movimento sindical, que realmente é machista, é homofóbico, né, de maneira geral. Mas dizem que foram super bem recebidos, aplaudidos quando entraram no Vila Euclides, com dezenas de milhares de pessoas. Próximo, por favor. Essa é um ato do movimento negro também, com essa discussão de uma outra faixa de homossexualidade, existem em todas as raças. E hoje a gente discute, às vezes, uma perspectiva teórica, interseccionalidades e tudo mais, mas é interessante ver que o movimento no Brasil começa fazendo justamente essa experiência, a partir de uma violência comum sofrida, entender esses cruzamentos e a importância também de estar juntos. Então, esse ato aí aparece também essa discussão da violência policial, do movimento negro e do movimento homossexual. Próximo. É interessante que começa a haver também uma auto-organização das lésbicas. Essa imagem que está ruim também porque é de um jornal, mas no ato também contra a violência do Riquete, né, da Ação Lésbica Feminista, que foi um grupo que se organizou dentro do Grupo Somos, depois racha e vai se auto-organizar mesmo, mas também atuando aí. O próximo, essa é uma capa do Lampião que é muito boa também, amor entre mulheres, elas dizem onde, quando, como e porquê, nessa questão da visibilidade. Então eles abrem espaço para as mulheres escreverem, porque era um jornal predominantemente masculino. E ali embaixo foto dos editores também, por conta de um processo que eles sofreram da lei de imprensa, por violar a moral e os bons costumes com a publicação. Aí eles botaram uma foto, todos eles ali com a foto fichados. Próximo. E também a questão das travestis, né, que aparecem na época como os travestis, não havia essa discussão sobre o tratamento de gênero mais adequado. Mas que também começa a aparecer, mas de maneira bastante incipiente, porque a homossexualidade era a categoria que acabava abarcando todos esses tipos de situação. Então eu queria apresentar um pouco, inicialmente, esse quadro, né, não com a tentativa de exaurir, obviamente, uma história da homossexualidade ou da perseguição a ela, mas tentar mostrar, pontuar alguns discursos que me parece que foram importantes na Constituição, de uma representação, né, de uma figuração social sobre a homossexualidade, a transgeneridade, que marcam muito o Brasil de hoje. Né? Se a gente pegar ainda os discursos conservadores hoje, e muitos deles estão ganhando bastante espaço, o Estatuto da Família, outros projetos de lei conservadores que estão tramitando no Legislativo, né, a gente nota que os fundamentos são um pouco parecidos, né? A ideia de jogar tudo para a biologia, porque a família, a união, então a união entre homem e mulher, porque é a Bíblia, porque, né, então são discursos ainda que têm uma força muito grande e que eles têm origem, né? Eles não estão sendo criados hoje, mas justamente tem pai, tem avô, tem bisavô, e a ideia era só mostrar um pouco da maneira como esses discursos vão se deslocando, vão sendo ressignificados,
para as discussões sobre sexualidade e gênero e da perspectiva do direito, que acaba sendo também um responsável, ambiguamente, de promover esses processos de repressão, mas algumas vezes também de garantias de direitos, né? A união civil homoafetiva, por exemplo. Então, não quero aqui dizer também que a gente fez a viagem redonda e está no mesmo ponto, né? Acho que é uma série de mudanças, enfim, que daria para discutir, mas depois a gente pode